forma necessária de... Minha nem está brilhando, with great faith in others. Rafael, diploma na Alemanha, tá? Eu acho que você tem que colocar aqui por exemplo. Oi? Não, você quer falar? Não. Não quer fazer tanto esforço. Alô. Bom, começar então. Esse trabalho é a extensão do trabalho que eu apresentei no Guaxé ano passado, que é a feita. Só que nesse trabalho a gente fala mais sobre a implementação e como pode ser feita essa comparação. Bom, dando início. O problema que a gente tinha antigamente, quando queria aumentar a performance de um hardware, era sempre aumentar o clock rate do processador. E soluções usadas para paralelismo normalmente só estavam disponíveis em empresas, grandes empresas que tinham esse sistema que não era disponível para todo mundo, para o usuário normal. Só que hoje em dia, isso é um modelo antiquado, porque a taxa de clock rate chegou no limite e ultrapassar esse limite acaba tendo várias consequências, como o aquecimento dos processadores, acaba aumentando o consumo de energia. E então o que os fabricantes estão fazendo agora é, ao invés de aumentar o clock rate, eles começaram a desenvolver processadores multicore. Colocaram paralelismo dentro dos processadores. O problema é que todos os algoritmos que a gente tinha para ser executados serialmente, eles têm que ser repensados de forma paralela. E esse conceito é mais complicado tanto na parte de programação como conceitualmente de ser entendido. Porque os programadores têm que gerenciar essa coexistência e coordenação de múltiplas atividades concorrentes. Então, para facilitar a programação nas GPUs da NVIDIA, a NVIDIA criou o CUDA para programar em paralelo e a AMD criou o API Stream. Só que, entretanto, os dois não são compatíveis e a programação tem que implementar códigos específicos, o programador tem que implementar códigos específicos para cada um desses fabricantes. Então, mais tarde, consequentemente, criaram um OpenCL, que é justamente para melhorar a portabilidade dos códigos. E ele não é só utilizado para desenvolvimento de código na GPU, mas também pode ser utilizado em multicore CPU, em cell processors e em outros dispositivos. Entretanto, não é claro o quanto uma tecnologia pode isolar do programador a arquitetura de hardware, sem perder em performance em comparação com as tecnologias desenvolvidas e otimizadas especificamente para um determinado hardware. Então, a priori já é esperado que um programa desenvolvido em OpenCL perca um pouco em performance que um programa desenvolvido em CUDA. Então, o objetivo do nosso trabalho é saber se essa abstração de hardware não compromete muito o tempo de processamento. No nosso caso, especificamente no sistema de realidade virtual. Bom, então, o nosso estudo de caso. Para fazer a comparação com o OpenCL, a gente escolheu o CUDA, porque CUDA é o framework que é mais utilizado, é o hardware que domina o mercado e é o que a gente tinha disponível no momento. Existem alguns trabalhos relacionados que fazem também a comparação do OpenCL com outros frameworks e com outros hardwares, outros dispositivos. E geralmente são poucos trabalhos também relacionados com isso, e os poucos que tem, o que eles fazem normalmente é utilizar algoritmos com pouco acesso à memória, porque eles estão preocupados em comparar somente o tempo de execução dos kernels, dos jogos realizados na GPU. Isso é interessante, é importante a gente analisar só esse tempo de processamento, mas principalmente no sistema de realidade virtual, onde a gente precisa de tempo real, a gente tem que avaliar outras coisas, como o tempo da latência de memória, ou o tempo de pré-processamento. Então, o que a gente resolveu fazer no nosso trabalho é implementar um algoritmo do zero, from scratch, desde o começo, e baseado nas nossas experiências, então, fazer uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa para
analisar não só o tempo de processamento, mas como facilidade de uso e facilidade de aprendizado e essas coisas. E aí a gente espera que através da experiência que a gente descreve nesse artigo, também poderia ser, ajudar uma pessoa que vai desenvolver um programa futuramente nesse sentido, guiar um pouco, pelo menos que possa aproveitar o que a gente fez. E para fazer a avaliação do OpenCL voltado para a realidade virtual, a gente escolheu utilizar o algoritmo de Ray Tracing. A gente acha que o algoritmo de Ray Tracing pode beneficiar muito os programas de realidade virtual por causa do fotorrealismo. Normalmente, às vezes, em aplicações de realidade virtual, a gente não está tão preocupado com o fotorrealismo, mas principalmente a gente está preocupado com a imersão do usuário mesmo. Não só do ponto de vista estético, a gente acha que o fotorrealismo pode ajudar, mas também coisas como percepção de distância ou de profundidade, se tem uma iluminação correta, tem sombras, tem reflexão, tem materiais translúcidos, fica mais fácil do usuário perceber essas coisas. Então, para isso a gente resolveu implementar o Ray Tracing. Para o Ray Tracing ser executado em tempo real, a gente precisa usar o paralelismo da GPU. Fazendo só na CPU, seriamente é impossível ter tempo real. E além do mais, o Ray Tracing é um algoritmo que por si só ele é extremamente paralelo. Então é um ótimo estudo de caso para a gente usar o paralelismo da GPU. E também para fazer uma implementação inicial, que é mais fácil de ser implementada, de fazer o debugging, a gente fez primeiro um algoritmo clássico na CPU, e esse algoritmo daí serviu então como base para a gente fazer uma análise qualitativa, mas também para comparar o que a gente ganhou em performance usando o paralelismo. Bom, mas então para poder comparar essas diferentes plataformas, a gente tinha que executar exatamente o mesmo algoritmo em cada uma delas. Inicialmente isso parecia ser uma coisa fácil de ser realizada, pois as linguagens CUDA-C e OpenCL-C para programar na GPU só seria necessário fazer uma conversão sintática entre essas linguagens, pois elas utilizam o mesmo modelo de hierarquia de memória e os mesmos elementos de processamento. Mas inicialmente a gente pensou isso, mas depois dos resultados eu vou falar um pouquinho melhor, para a gente obter os mesmos ganhos de performance e não é tão simples assim. E além do mais, Ray Tracing é um algoritmo recursivo, e a recursividade então não era suportada, e ponteiros também não eram suportados na GPU. Então para isso a gente teve que criar um novo modelo utilizando arrays, e então baseado nesse modelo a gente implementou o mesmo modelo na CPU para fazer a comparação de acordo com o tamanho implementado na GPU, então por isso a gente teve duas formas de implementação na CPU, a clássica e a utilizando a mesma estrutura. Então, explicando um pouquinho sobre o algoritmo. O algoritmo que a gente implementou foi o Ray Tracing de Witness, onde os rays são disparados dos olhos ou da câmera em direção à cena até atingir os pontos de iluminação. E a gente dividiu o algoritmo então, em 4 kernels, que é o Primary Ray, Intersector, Fibonacci e Render. Então, no primeiro estágio, no começo do frame, no começo do processamento, é chamado esse primeiro kernel. Ele dispara os raios em direção à cena e é responsável então só de calcular esses raios da câmera em direção à cena e atravessando de acordo com a imagem que a gente fez gerada. E nesse caso, o que a gente utilizava era um raio para cada pixel da imagem, mas caso a gente quisesse anti-aliasing, outras coisas, a gente poderia disparar mais raios. E para cada raio, a gente tinha uma tela associada para fazer o paralelismo. Cada kernel era responsável por somente um raio. Então, com o resultado desses raios que foram calculados no kernel anterior, isso daí então, é mantido na memória do dispositivo. A CPU é chamada de host, nesse modelo de programação, e a GPU é chamada de dispositivo. Então, os raios que tinham sido calculados, despachados, o kernel tinha sido despachado primeiramente para a CPU, então gerou esses raios são mantidos então, no dispositivo. E esse segundo kernel, o Intersector, então com esses raios, faz o teste deles de intersecção com os objetos da cena e mantém essa resposta no dispositivo e depois gera um outro ainda array que simplificado com informações se transeccionou um objeto ou não, se atinge um objeto ou não,
e baseado então nessa informação, é retornada para a CPU, e a CPU vai despachar o próximo kernel, que vai ser o CubeMap ou o random. No CubeMap, então, são os raios que não atingiram nenhum objeto na cena, e que atingiram então o background. No nosso caso, a gente usa o CubeMap, e de acordo com esse CubeMap, a gente retorna a informação de cor do fundo da tela. Ou se não, se foi atingido alguns objetos, então a gente retorna o valor da cor naquele ponto onde a gente perfeccionou o objeto. E também baseado no material daquela superfície do objeto, se é reflexivo ou se é translúcido, então a gente gera novos raios de reflexão e refração. E esses raios então são utilizados como entrada de novo no intersector e fecha esse loop. E o critério de finalização do loop então é o usuário que dá isso, como um algoritmo de reflexão normal.